sempre uma alegria estar junto com os amigos, estudiosos de filosofia, e estão sempre presentes nesses encontros de sábado e também nas lives. E hoje, como em outras ocasiões, nós estamos trazendo aqui o lançamento de um livro da Editora Teosófica. E o livro que estamos lançando agora é um livro da Annie Besant, A Genealogia do Homem, um livro que considero um livro importante, porque ele trata de um assunto que não é facilmente compreensível, que é o estudo da antropogênese da doutrina secreta. A Annie Besant, só para poder situar um pouco vocês, aqueles que talvez não conheçam tão bem a autora, Annie Besant, ela nasceu em 1847 e faleceu em 1933. Ela foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica. Ela assumiu quando o Henry Olcott, que foi o primeiro presidente, faleceu. Isso aconteceu em 1908. E ela foi uma personalidade muito ativa, e sobre a sua presidência, a Sociedade Teosófica cresceu bastante, porque ela tinha um carisma muito grande, era uma personalidade muito conhecida. Pra vocês terem ideia, ela se envolveu em diversas campanhas sociais, campanhas políticas, teve um papel fundamental no processo de conscientização que resultou na independência da Índia. Ela trabalhou junto com Mahatma Gandhi, com o Nehru, que foi o primeiro presidente, né, depois que a Índia passou pelo processo de independência, e vários outros grandes idealistas que, com ela, fizeram grandes campanhas. Ela, inclusive, foi editora de um jornal na Nova Índia. Ela chegou a ser a presidente da, do Congresso Nacional da Índia, que era o congresso que justamente reunia as personalidades envolvidas no processo de libertação da Índia. Então, ela teve assim uma atividade política muito intensa e também uma atividade social muito grande. Isso desde de sempre. Quando ela nasceu em Londres, né? E ao longo da sua vida, antes dela vir para a Índia, ela teve assim um trabalho muito grande em prol das trabalhadoras na Grã-Bretanha em geral, tanto na Irlanda quanto na Inglaterra. E, e ela foi assim uma batalhadora muito grande pelos direitos sociais das minorias. Quando ela chegou na Índia, isso foi pouco depois que ela conheceu Blavatsky, aliás, abrindo um parênteses, né? O primeiro contato que ela teve com a teosofia foi quando solicitaram a ela que fizesse uma resenha sobre a doutrina secreta. Foi na época um jornal que pediu, e eles achavam que ela ia fazer uma resenha ridicularizando a doutrina secreta. Mas, ao contrário, quando ela leu a doutrina secreta, aquilo para ela caiu assim como uma resposta para uma série de questionamentos que ela tinha. Ela passou por uma fase religiosa, ela foi casada, né? O nome Beza veio, inclusive, do pastor com o qual ela se casou. E aí depois ela foi se afastando da religião, vamos dizer assim, cristã inglesa, e passou, inclusive, uma fase um pouco materialista, mas sempre muito ativa em prol dos direitos humanos. Mas quando ela encontrou os ensinamentos de Blavatsky, ela procurou, inclusive, Blavatsky, ela encontrou com ela a primeira vez em Paris, houve assim uma afinidade muito grande entre elas. E ela passou então a desenvolver cada vez mais esse lado espiritual para a qual ela já tinha uma inclinação, mas ainda faltava, vamos dizer assim, uma linha, né?
um ensinamento que ela estava procurando, e isso ela encontrou na teosofia. Pouco depois que ela chegou à Índia, ela conheceu o Charles Leadbeater, e o Leadbeater já era um clarividente muito conhecido, né, muito ativo também na Sociedade Teosófica, e eles começaram a fazer uma série de pesquisas juntos, e ele ajudou a desenvolver a clarividência e todo esse trabalho voltado para o ocultismo, para o desenvolvimento dos poderes latentes. E graças a esse desenvolvimento para ela foi muito rápido, ela já tinha certamente uma capacidade inata para tal, ela começou a trabalhar junto com o Leadbeater nessas pesquisas. Então, eles escreveram junto aquele livro Química Oculta, que foi um livro importante, até hoje é uma referência no estudo da química. E, e depois ela começou a estudar a doutrina secreta usando os seus poderes psíquicos, né? Então, tanto a genealogia do homem, que ela escreveu sozinha, quanto um livro que foi escrito depois, O Homem, de onde e como veio e para onde vai. É um livro que ela escreveu junto com Liz Bitter, tratam justamente da antropogênese, da origem do homem, como que o homem se desenvolveu, e ela procurou, nesses dois livros, unir uma visão, ao mesmo tempo científica, né? Não baseada em crenças, mas, assim como Blavatsky, ela procurou fazer essa ponte entre ciência e espiritualidade, coisa que estava faltando naquela época, né? A ciência era muito árida, muito materialista, e a religião era muito dogmática, então não havia ponte. A Blavatsky foi a primeira que começou a fazer essa ponte e ela deu continuidade. E a Annie Besant, ela tinha uma capacidade de comunicação fabulosa, né? Não só ela era uma excelente escritora e uma excelente oradora, mas ela também tinha a capacidade de organizar as suas ideias de uma maneira muito clara. Então, ela pegou a antropogênese, a doutrina secreta, e começou a pesquisar, a usar seus poderes psíquicos, sua clarividência, para trazer alguns esclarecimentos de coisas que ela achou que não estavam tão claras no livro. Então, a genealogia do homem surgiu a partir dessa pesquisa que ela realizou. Então, eu entendo esse livro como um livro muito importante para aqueles que estudam a doutrina secreta, em especial a antropogênese, que é a origem do homem, que a primeira parte é a cosmogênese, que é a origem do cosmos, que é uma coisa um pouco mais abstrata. Mas ela se concentrou nesse livro, na genealogia do homem, também no outro livro, O Homem, de onde, como veio e para onde vai, na história evolutiva do ser humano desde eras imemoriais, né? Desde as primeiras cadeias, depois ao longo das diversas rondas, até chegar à quarta ronda, onde nós estamos, e ela descreveu também, assim como Blavatsky, as raças raízes e como o ser humano evoluiu ao longo de todo esse processo. E o interessante é que essa visão de Blavatsky, que ela adotou também, é uma visão muito mais abrangente do que a visão científica convencional, que a visão científica, muito influenciada por Darwin, é baseada na, naquela lei da sobrevivência do mais apto, a lei da, de uma evolução que é baseada na evolução da forma. Ou seja, é como se os corpos estivessem evoluindo pelas características intrínsecas dos corpos, sem reconhecer que haveria uma inteligência, um princípio espiritual que estaria guiando e modelando toda essa evolução. Pelas leis da física, né? Seria muito difícil você explicar como que a vida se desenvolveu e chegou até o estágio do ser humano
meramente pela lei do acaso, né? Pelas leis da probabilidade, jamais nós teríamos chegado a uma vida com a complexidade do reino animal, do reino vegetal e, especialmente, do reino humano. Isso é totalmente improvável, isso aí vários cientistas já procuraram demonstrar. É interessante que existe, inclusive, uma, uma teoria que já vem sendo adotada por alguns cientistas, embora não muitos, né? Que é chamado de princípio antrópico. Porque se não fosse por por essa teoria do princípio antrópico, jamais o ser humano teria sido criado meramente pela união fortuita de átomos, moléculas, a formação da célula, depois a formação de seres primitivos, depois seres mais evoluídos. Tudo isso aí era altamente improvável. Então, o princípio antrópico ele vai um passo além. Ele estabelece o seguinte, que o objetivo de todo o processo evolutivo era chegar no ser humano. Por isso que é chamado princípio antrópico, que antropos tem a ver com o ser humano, né, o homem. Então, a ciência já está começando a tentar desenvolver uma teoria que seja mais condizente com o que nós podemos observar pela nossa prática, né, pela ciência que a gente vem desenvolvendo ao longo de tantos anos. Então, quando você estabelece um princípio que tem, aí já está caindo dentro de uma visão, quer dizer, mais espiritual, que diz o seguinte: o ser humano era o plano maior, ou seja, a condição final de todo o processo evolutivo era chegar à, assim, à geração do ser humano. E isso é muito interessante, né? Que a ciência venha trazer que o homem é o objetivo de toda evolução. Mas se não fosse assim, seria muito difícil explicar toda ah, essa engrenagem que chegou até um processo altamente complexo de geração, de perpetuação da nossa espécie. E todo o processo evolutivo, né? Que ocorreu ao longo de milênios, né? Então, isso é muito interessante que o que a Blavatsky trouxe na doutrina secreta foi mostrar que a ciência estava equivocada. Na época nem existia esse princípio antrópico, né? A ciência achava que a evolução do homem era uma evolução puramente da forma, desprezando o aspecto consciência, o aspecto espiritual. Então, vamos dizer assim, a visão teosófica que teve início com os escritos de Blavatsky postula que existem três evoluções. Isso que é interessante, né? Existe uma evolução que é a evolução dos corpos, ou seja, os invólucros, a parte mais material do ser humano está evoluindo, mas ela não evolui por acaso, mas é uma evolução, é uma das três evoluções, a evolução dos corpos, mas ela está atrelada a um outro tipo de evolução, que é a evolução espiritual, ou seja, conforme coloca Blavatsky, existe um princípio que é um princípio inteligente, que é, na doutrina secreta ela chama de o grande alento, que é aquele princípio que estabelece, vamos dizer assim, um modelo, um arquétipo que vai eventualmente modelar a matéria para que o espírito possa habitar a matéria. Então, existe de um lado as formas, né? O lado material sendo preparado para que o espírito, né? Para que o lado, vamos dizer assim, da não forma, o lado da vida, da consciência, possa descer, para que a mônada possa encontrar nos planos mais densos um veículo para a sua autoexpressão. Mas existe um terceiro elemento, vamos dizer assim, uma terceira evolução que é muito importante para fazer essa ponte, porque o espírito ele não pode alcançar a matéria
a não ser que haja assim, um princípio que faça a ligação entre espírito e matéria. Ou seja, de um lado, você teve a criação das formas, que foram sendo desenvolvidas cada vez mais, preparando para eventualmente ser habitada pelo espírito. E do outro lado, o espírito foi descendo na matéria, desenvolvendo todo, vamos dizer assim, se preparando para poder chegar a habitar a matéria e se manifestar através da matéria. Mas o terceiro princípio é o princípio manásico. A terceira linha evolutiva é essa linha manásica, que é do intelecto, da mente. A mente tem uma importância fundamental dentro da evolução humana, porque é através da mente que o espírito pode se conectar com a matéria. Ou seja, aquele aspecto da não forma, aquele aspecto divino dentro do ser humano, que é representado por Atma Buddhi, dentro da terminologia teosófica, para que essa divindade, esse princípio divino no ser humano possa habitar os princípios materiais, o que a gente chama na teosofia de quaternário inferior, é necessário manas. Manas é que faz a ponte entre o espírito e a matéria. Isso é muito bonito, né? E a Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela explica que o homem só se tornou realmente um homem completo quando surgiu, quando esse princípio manásico, esse princípio que também é divino, se fez presente. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando que aconteceu essa doação de um princípio que não existia nas primeiras fases da evolução que gerou o ser humano completo no final da terceira e início da quarta raça. Então, vocês veem como é interessante, né? Existe todo um plano que envolve a descida da mônada, a descida do espírito para planos cada vez mais densos, a preparação da, da matéria com corpos cada vez mais desenvolvidos para poder acolher o espírito e o princípio manásico, o, a inteligência, vamos dizer assim, a consciência, que é um atributo divino que faz essa ponte. Então, aí você cria aquela tríade, Atma, Budi e Manas. E Manas se divide em dois. E Manas superior está ligado à, à natureza divina, né? Comanda a tríade superior, e o Manas inferior, que é o aspecto da forma, está ligado ao quaternário inferior, está ligado ao aspecto material, ao aspecto da forma do ser humano. Então, o ser humano tem sete princípios. Tem Atma, Buddha e Manas, depois Manas dividido em superior e inferior, e depois você tem o quaternário inferior, que é Kama, que é o princípio astral, princípio do desejo. Você tem Prana, que é a vitalidade. Você tem o duplo etérico, o, o Linga Sharira, na terminologia hindu, e corpo físico, que é o Stula Sharira, que é a parte mais densa do ser humano. Então, vocês veem como é interessante, né? O homem, na verdade, é um complexo. E Blavatsky define o ser humano como aquela entidade que possui os sete princípios. Antes dele ser dotado de manas, ele era um ser incompleto, ainda não era totalmente humano. Então, a Annie Besant, nesse livro, ela descreve todo esse processo, né? E acho que muitos de vocês já estudaram os livros teosóficos que falam da, das sete cadeias, das rondas, cada cadeia possuindo sete rondas, depois cada ronda fazendo com que a onda da vida trafegue por sete globos, que a Terra é o quarto globo da nossa ronda,
né? Nós estamos na quarta ronda e na quarta cadeia, na quarta ronda, e na quarta cadeia, o globo terrestre, o planeta Terra, é o planeta mais denso dos sete globos. E, e é muito interessante que a nossa cadeia não é a única cadeia, existem outras cadeias também. E uma das cadeias que é mencionada na doutrina secreta é a cadeia de Vênus. A cadeia de Vênus, ela tem uma importância muito grande. É como se a Terra fosse uma afilhada de Vênus, como coloca Annie Besant, porque foi da cadeia de Vênus que nós tivemos a descida daqueles seres luminosos, os reis divinos, os chamados Pitris Agnivatas, que foram os portadores da mente. A mente humana, ela chegou até nós como uma doação vinda de outra cadeia. Olha que coisa interessante, né? A evolução do homem é muito complexa, porque ela tem diversas, diversas etapas e são processos que se complementam. Então, um primeiro processo, né, que durou tempos imemoriais, de acordo com a nossa visão de tempo, parecem tempos assim infindáveis, né? De muitos milhões, bilhões de anos. Então, a primeira fase da evolução que gerou o ser humano, né, foi a preparação dos veículos. Então, durante todas as cadeias anteriores, nós tivemos a preparação dos reinos que precederam o reino humano, são os reinos, são três reinos elementais, depois vem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Cada reino se desenvolveu no, assim, chegou à à sua condição de maior expressão numa cadeia diferente, e numa ronda diferente também. Então, é um processo muito complexo. E a cadeia que nos precedeu, ou seja, a terceira cadeia, nós estamos na quarta. A terceira cadeia é chamada cadeia lunar. Na cadeia lunar, o globo, chamado o quarto globo, o globo D, também como é chamado, ele era o que é hoje a Lua. Interessante, né? Ah, hoje, o quarto globo da nossa cadeia é a Terra. Na época da terceira cadeia, que é a cadeia lunar, a Lua era o quarto globo. E ah, as formas que nós utilizamos hoje foram trabalhadas em cadeias anteriores. Então, quando nós chegamos nessa presente cadeia, que é a quarta cadeia, o, já tinha havido todo um processo ao longo das três primeiras cadeias, especialmente a terceira cadeia, que é a cadeia lunar, de preparação desses veículos. Então, olha que interessante, os veículos que nós utilizamos, na verdade, não foram preparados nessa cadeia, eles foram preparados em cadeias anteriores. E haviam seres que habitavam, eram seres certamente muito inteligentes, né, de elevada estatura espiritual, chamados os Pitris Barrixades. Os Pitris Barrixades têm esse nome porque eles eram, embora fossem seres de elevada estatura espiritual, eles ainda tinham o fogo criador. É assim que Blavatsky também, Annie Besant, descrevem os Pitris Barrixades. Muito interessante essa história dos Pitris, né? Nós temos duas grandes classes de Pitris. Os Pitris Barrixades, que são também chamados de Pitris lunares, eles tiveram um papel muito importante na cadeia lunar, preparando os veículos que
Na cadeia seguinte, que é a nossa cadeia terrestre, vamos dizer assim, receberiam o homem completo. Então, a cadeia lunar, ela desenvolveu o reino animal, os outros reinos foram evoluindo cada vez mais, e o reino animal se desenvolveu bastante. O reino humano ainda estava incipiente, ainda não estava completo. Ele só se completou na quarta cadeia e na quarta ronda. Olha que interessante, né? Bem no meio do processo, né? Mas se não fosse o trabalho feito na terceira cadeia, nós não teríamos esses veículos que foram depois utilizados na quarta cadeia. Aí vocês devem perguntar, poxa, mas como é que acontece isso? Nos estudos teosóficos, nós estudamos que entre uma cadeia e outra, cada cadeia pode ser vista como um manvantara, né? Tem os manvantaras maiores, os manvantaras menores. Entre cada ronda também tem um mini, um mini pralaya, né? Então, depois de cada cadeia, existe um momento em que a vida fica, vamos dizer assim, voltada para dentro, né? É uma espécie de um mini pralaya. Então, como que tudo aquilo que foi preparado durante a terceira cadeia poderia ser utilizado na quarta cadeia, né? E sobreviver a tantos processos, a primeira ronda, a segunda ronda, a terceira ronda e chegar até a quarta. É que esse material, todas essas formas são princípios também. São a materialidade advém de arquétipos. Então é como se estivesse desenvolvendo modelos, modelos que são criados a partir de arquétipos. O arquétipo é a ideia. A ideia existe no plano divino, no plano do demiurgo, como também é utilizado na Blavatsky, né? Então, a partir desse plano, as formas começam a ser desenvolvidas, né? Esses modelos são desenvolvidos. E quando termina o trabalho daquela cadeia, com as suas, cada cadeia tendo também as suas sete rondas, tudo que foi desenvolvido não é perdido, tudo fica armazenado, vamos dizer assim, hibernando, que nem os animais hibernam no inverno, fazendo um paralelo bastante incompleto, né? Mas eles ficam de forma latente, como se estivesse assim, dormindo, esperando a oportunidade para darem continuidade. Tanto as formas ficam em estado latente, como as consciências também, porque as consciências estão sendo desenvolvidas cada vez mais para darem sequência. Então, se vê que cada ronda utiliza o que foi desenvolvido nas rondas anteriores, e cada cadeia utiliza o que foi desenvolvido nas cadeias anteriores. Então, é um processo de evolução crescente em que as formas vão se aperfeiçoando e também o espírito vai sendo revestido de, de poderes e de características que são que o tornam mais preparado para interagir com a matéria. Que o espírito puro ele não tem como se manifestar da matéria, então ele tem que se revestir, vamos dizer assim, de poderes, de características que vão aproximando do nível da manifestação mais densa. Então, é como se tivesse dois processos que estão acontecendo. Um de cima para baixo, que é o espírito, né, se revestindo de poderes e características e de condições que vão permitir que depois ele faça essa fusão com o lado material. E a matéria, orientada pelos seres inteligentes que já fizeram essa ponte em cadeias anteriores, eles preparam essa matéria e vão gerando as formas que são adequadas para que o espírito possa habitá-las. Olha que coisa bonita isso, né? Então, na doutrina secreta, a Blavatsky fala com muito carinho tanto dos Pitris Barishads, que são os que nos deram a forma, como dos Pitris Agnivatas,
são os que vieram de Vênus, que nos deram a inteligência. Os dois são, assim, fundamentais nesse processo evolutivo. Então, os Pitres Agnivatas, eles eram seres de elevado status espiritual, mas eles tinham uma característica limitante. Embora eles já tivessem a inteligência, eles não ainda tinham chegado ao estado de, de não ter paixão. Olha que, por isso que eles eram eles eram seres é, é, que tinham forma e estavam vinculados à forma. Eles não tinham conseguido a libertação completa da forma, embora fossem seres. Eles ainda tinham paixão. Então, o que acontece quando você tem paixão? Você cria um vínculo com aquilo que você criou. Então, embora eles tivessem em mente, fossem seres inteligentes, eles não tinham desenvolvido o desapego suficiente para poder doar a mente que eles tinham. Olha que isso é uma lição para nós, né? Nós só podemos doar aquilo que nós já superamos em termos de aquilo ao qual nós não temos mais apego. Se você está pegado, por exemplo, a um bem material, você não é capaz de doar aquele bem que você quer manter aquele bem. Então, os pitres barrichados, os pitres lunares, eles eram muito evoluídos, mas eles não tinham se libertado ainda das paixões, vamos dizer assim, terrenas, de certa maneira, né? Então, eles ainda tinham o fogo criador. Os espíritos barrichados tinham o fogo criador, e esse fogo criador é que permitia que eles criassem a forma. Você vê que com um complementa o outro. Os pitres agnivatas, que são os que vieram de Vênus, os senhores da sabedoria, também como são chamados, eles eles não eram capazes de criar as formas. Eles já tinham superado, porque eles não tinham mais aquele fogo criador que os pitres barrechados tinham. Os pitres lunares, os barrechados, eles tinham esse fogo criador. Então, eles podiam criar formas, mas eles não podiam doar a mente porque estava apegado a ela ainda. Já os pitres agnivatas, que são os que chegaram da outra cadeia, da cadeia de Vênus, e são seres também de uma estatura espiritual ainda maior, eles nos doaram aquilo que nos faltava. Nós tínhamos, de um lado, o espírito que estava buscando expressão na matéria, e do outro lado, as formas que tinham sido preparadas pelos espíritos barrechados nas cadeias anteriores, inclusive na cadeia lunar. Estava tudo pronto, faltava só o elo de ligação. E foi quando os pitres agnivatas chegaram de Vênus e nos doaram a mente. Essa mente que nos tornou um ser humano completo. Olha que coisa bonita, né, de você receber aquilo que faltava para completar a sua humanidade completa. Agora, tudo tem um preço, não é verdade? Na hora que o ser humano foi dotado de uma inteligência, de uma autoconsciência, ele se tornou responsável por si mesmo. Ele se tornou um ser humano consciente de si próprio. Isso na Bíblia está representado pela queda, né? Quando o ser humano se tornou consciente de si próprio e se perceberam nus, ou seja, tiveram consciência das suas limitações, da sua natureza, e tinham, então, uma natureza que lhes permitia perceber, mas eles ainda estavam numa fase preliminar, estavam começando a utilizar um princípio que ainda estava muito pouco desenvolvido dentro do ser humano, embora fosse um princípio divino, mas aqueles veículos ainda não estavam totalmente preparados para utilizar essa, esse princípio divino de uma forma plena. Então, aí começou esse processo de adaptação de algo
que é divino, né, que permitia a autoconsciência, integrando, fazendo essa ponte entre espírito e matéria. Então, no primeiro momento, o ser humano, que era um ser animalesco até então, vamos dizer assim, ele, ele demorou até poder se assenhorar dessa consciência. Ele recebeu uma consciência, mas não estava preparado para isso. Ele ainda era um ser que, guiado pelos instintos, guiado por uma série de tendências animalescas, né? E então vocês veem que isso aí foi fruto de milênios, foi uma adaptação lenta, né? Mas o que Annie Besant coloca, né, é que se não fossem esses chamados reis divinos que chegaram no final da terceira raça raiz, nós nunca teríamos chegado ao ponto que nós chegamos, porque esses reis divinos foram os nossos grandes instrutores. E alguns deles, né, se encarnaram e foram, vamos dizer assim, eles foram os progenitores, aqueles que orientaram todo o processo evolutivo. Então, sempre que uma nova raça, sempre que chegava o momento da criação de uma nova raça, o Manu, que era um ser divino também, né? Ele encarnava no meio dos seres humanos. Lógico que ele escolhia o veículo que estava mais adequado para poder se encarnar, e ele então, a partir da sua natureza, começava a modelar os seus filhos também, né? Ou seja, ele foi o progenitor, aquele que deu a forma a cada raça. Então, sempre existe um manu de cada raça que dá a tônica da raça, que dá a estrutura da raça, tanto psicológica, como material, quanto física. Tudo isso advém desse conjunto de seres, né? Que aí você tem os vários raios. Isso não dá para a gente entrar em detalhe agora, porque é muita informação, né? Então, você tem aqueles que. O Manu é um ser do primeiro raio, ele dá as características a tônica de cada raça. Depois você tem os instrutores, que são seres do segundo raio, que dão os ensinamentos, né, que são necessários para cada momento dentro do processo evolutivo dos seres humanos, né? Então, vocês veem que se não fosse a presença desses seres divinos entre nós, nós ainda estaríamos numa fase evolutiva ainda muito animalesca. Nós temos muito pouco seres humanos, se é que a gente poderia ser chamado ainda de ser humano, né? Então, vocês veem que foi uma. Para nós chegarmos ao que nós somos hoje, houve um trabalho de, assim, primeiro, a existência de um plano que fez com que a mônada descesse e adquirisse as características compatíveis com o desenvolvimento que viria depois. Houve o trabalho da preparação dos veículos, das formas, dos arquétipos. Tudo isso foi feito, né, ao longo das primeiras cadeias e rondas. E os pítris barrichados tiveram essa importância enorme nesse processo preparatório dos invólucros. E depois houve a ponte com os pítris agnivatas que doaram a mente para o ser humano, e o ser humano passou a ser, então, um ser divino, onde Atma Budi, o princípio divino, se conectou com o seu lado material. E aí, a partir daí, a evolução foi fazer com que o ser humano pudesse gravitar não só para o lado inferior, mais denso, mas ele fosse descobrindo cada vez mais a sua natureza espiritual. Você vê que interessante. Ah, foi somente no momento em que nós tínhamos atingido o máximo de materialidade, na quarta ronda, que é a mais material, da quarta cadeia, que também é a mais material das quatro cadeias, né?
aí que nós chegamos ao momento da, da máxima materialidade, que foi quando o ser humano começou a sua jornada de uma forma completa. Na terceira raça começou o processo, mas foi na quarta raça que o ser humano realmente foi dotado completamente, né, e assumiu as características próximas das que nós temos hoje. Embora entre a quarta raça e a quinta tenha havido uma evolução muito grande, né? A quarta raça, por exemplo, a raça Atlante, né? Ela era uma raça ainda muito material. Alguns estudiosos dizem que era uma raça, no auge da quarta raça, a, a, a nossa matéria, o nosso corpo, era tão denso que uma bala de revólver não conseguiria ultrapassá-lo. E nós tínhamos seres também muito grandes, né? Você vê, por exemplo, aquelas estátuas enormes que a gente vê na Ilha de Páscoa, são, foram construídas durante o período Atlântico, né? Mas já na fase final. Elas têm, se não me engano, 8,8 metros de altura, mas os Atlantes iniciais, das primeiras raças, das primeiras sub-raças da raça Atlântica, eles eram ainda maiores. E isso tem a ver com aquele mito grego dos cíclopes, né? Que eram muito grandes, muito poderosos. Os titãs também, né? Eram seres de elevada estatura, muito fortes, muito rígidos também, né? Então, você vê, todos esses mitos antigos têm a ver com etapas que nós vivemos num passado remoto. Esse mito dos cíclopes também é interessante, porque durante a terceira raça raiz, houve um momento em que nós tínhamos apenas um olho no meio da testa, que depois ele recedeu e os dois olhos que nós temos hoje se desenvolveram. Mas houve um momento que nós tínhamos só esse olho aqui no centro da testa. E aí, com o tempo, esse terceiro olho foi recedendo, foi sendo internalizado e os dois olhos que nós temos hoje foram sendo desenvolvidos, foram abertos. Então, as raças que precederam a, as primeiras sub-raças da terceira raça, ela, acho que até, se não me engano, a quinta raça, a quinta sub-raça da terceira raça, nós ainda tínhamos uma humanidade ainda muito intuitiva, embora pouco desenvolvida, eles tinham esse terceiro olho aberto, então eles tinham a capacidade de receber uma orientação, entre aspas, espiritual maior. Assim, para os instrutores que vieram, né, tanto os Pitres Barrechados, como depois os Agnivatas, eles conseguiam se comunicar mais, de uma forma mais fácil com esses seres que ainda tinham esse olho mais intuitivo, que hoje ele continua existindo, mas ele foi internalizado e está aos poucos sendo recuperado na medida que a gente vai desenvolvendo a intuição, vai desenvolvendo o poder psíquico, né, da clarividência, da clareaudiência. Tudo isso aí são desenvolvimentos futuros que nós vamos resgatar quando nós, através da evolução, nós deixarmos de ser tão materiais. Essa intuição foi perdida com a materialização que chegou ao auge na quarta ronda, quarta raça e quarta sub-raça. Então, a partir daí nós começamos o processo de retorno, o processo evolutivo em que nós fomos perdendo um pouco da materialidade que nós chegamos a ter no auge na quarta raça e quarta sub-raça. Agora nós estamos já numa fase um pouco mais sutil do que nós já tivemos no passado. E aí é, é muito difícil nós contarmos tudo que é narrado, tanto na Antropogênese como nesse livro, a Genealogia do Homem, mas tem algumas curiosidades que são interessantes, né? Tem um grupo de almas, como a gente pode chamar, um grupo de mônadas de almas, que, quando chegou a hora deles habitarem
os veículos que tinham sido preparados para eles. Se lembra que eu falei que existiam seres que tinham sido desenvolvidos nas rondas, nas rondas, não, na cadeia lunar. E esses seres que chegaram a um estágio, vamos dizer assim, praticamente humano, ou um estado humano primitivo, vamos dizer assim, eles estavam aguardando o momento certo para poderem continuarem a sua evolução. Então, teve um momento que um determinado grupo de seres humanos, que foram chamados depois de Asuras, né? Os Asuras estão na mitologia indiana de uma forma, depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas os Asuras foi-lhes oferecido um veículo só. Vocês já podem encarnar nesses veículos que estão disponíveis aqui. Aí eles olharam os veículos e disseram: não, nós não queremos esses veículos, eles estão ainda muito toscos para o nosso nível evolutivo. Então, aquele orgulho, né? Nós merecemos coisa melhor, nós não queremos esse veículo, que nem você ganha um presente, sabe? Ou você ganha uma casa, nossa casa não está boa, eu quero uma casa melhor. E aí eles tiveram de aguardar. E isso foi muito ruim para eles, porque aquilo que tinha sido preparado para eles, foi rejeitado. Então, eles tiveram mais na frente de se utilizarem de, de corpos, de veículos que eram bem menos apropriados do que aqueles que eles rejeitaram. Eles ficaram esperando, e aí passou a oportunidade e o karma, tudo tem o seu karma, né? Se você faz uma escolha de não aceitar aquilo que estava previsto no plano, você tem que pagar o preço. E aí eles tinham que encarnar de alguma maneira para continuarem a sua evolução. Só que eles tiveram de encarnar em veículos bem mais toscos, bem menos evoluídos que os que sobraram naquela época, que outros homens já tinham utilizado os veículos mais evoluídos. E aí isso gerou, no primeiro momento, seres que, não, que tinham uma certa dificuldade de, de usar os seus veículos. Mas, ainda assim, eles obedeciam aos reis divinos, que eram aqueles que tinham vindo lá de Vênus, né? E tinham habitado e estavam conduzindo todo o processo evolutivo. Como eles ainda não tinham aterrado completamente, vamos dizer assim, e tinham uma certa intuição ainda latente, eles foram, no início, obedientes. Mas, quando chegou, num certo momento, dentro da evolução, dentro da evolução Atlante, né, a quarta raça, eles começaram a se assenhorar melhor dos seus veículos e eles, como eram seres mais egoístas, começaram a desenvolver poderes, controlar melhor os seus veículos, e aí aquele lado da vaidade, aquele lado de querer, né, egoisticamente mais poderes, mais propriedades, enfim, né, aquilo que nos seres humanos existe em todos os momentos, né? Aquela ignorância que faz com que você queira cada vez mais poder e mais riquezas e passaram, inclusive, alguns deles até popularam com raças ainda mais inferiores, que eram chamadas raças sem, de mente estreita, né? Essa raça de mente estreita, eles tiveram relação com eles, isso aí gerou ainda uma raça mais materialista, e aí surgiu a magia negra. Olha só, a magia negra surgiu especialmente no final da quarta raça, porque esses asuras, que na Índia são chamados também de demônios, eles, eles resolveram utilizar os poderes que eles haviam desenvolvido, os poderes psíquicos, vamos dizer assim, né, para uso próprio. Aí começaram a fazer rituais e desenvolver uma série de ações muito maléficas, né? E aí a magia negra começou a se desenvolver cada vez mais e a dominar uma porção cada vez maior da humanidade atlântica. O que aconteceu? Quando isso chegou num estágio
que não dava mais para reverter, o, o Manu, que da quinta raça, separou um grupo de seres, levou lá para o que na época era o norte, mas na verdade foi, diz que é o continente hiperbóreo, que é o continente onde todas as raças tiveram origem, e nesse continente hiperbóreo, longe da influência da civilização corrompida dos Atlantes, eles criaram a quinta raça e prepararam sem que houvesse uma contaminação da magia negra e de tudo aquilo que estava acontecendo, estava rolando lá no meio da raça atlântica. E chegou um momento que o, o continente Atlântico submergiu para acabar com aquela raça que já tinha dado o que tinha que dar, já tinha se degradado a um ponto que não tinha mais jeito, e aí o jeito foi o grande dilúvio fazer com que a raça Atlante desaparecesse. E a última parte da Atlântida que submergiu foi a ilha de Poseidones. Inclusive, Platão faz menção que, segundo consta, foi há quase 10 mil anos atrás, antes, 10 mil anos, 9 mil anos e tanto antes de Cristo. Então, essa foi a última parte da submersão de Atlântica. É interessante que a preocupação do Manu da quinta raça é que não houvesse o comprometimento da pureza da quinta raça por tudo aquilo que tinha acontecido em função do desenvolvimento da magia negra, foi criada pelos Asuras, pelos esses demônios, entre aspas, né? Que, na verdade, não eram seres inferiores, eram seres que se deixaram levar pelo pela vaidade, pelo egoísmo e acabaram se envolvendo com a magia negra. E você vê que, se você pegar alguns livros teosóficos, como As Vidas de Alcione, você vê que os seres até da estatura de Alcione, que hoje, que depois de ver ser o Krishnamurti, né, se envolveu com a magia negra. Então, isso aí, lá no passado remoto, aconteceu muito, né? E até hoje nós temos ainda resquícios da magia negra na nossa civilização. Ela não foi totalmente conquistada, vamos dizer assim. Mas a preocupação do Manu e desses grandes seres que governam, vamos dizer assim, a humanidade, né? A evolução da humanidade, eles sempre tentaram, a cada nova sub-raça e a cada nova raça, criar seres que tivessem uma nova característica e fossem apropriados para o próximo passo, próximo passo dentro da caminhada evolutiva do ser humano. E aí, depois a quinta raça, teve várias sub-raças, assim como a raça Atlântica, a raça Lemuriana, que foi a terceira, também teve várias sub-raças. Como nós estamos terminando o nosso tempo, eu recomendo que vocês leiam tanto a Genealogia do Homem, como leiam também a Doutrina Secreta, para conhecer um pouco mais de todo esse processo, que é uma história fascinante, né? Você vê como que a consciência humana foi evoluindo, como que os corpos foram sendo preparados pelos pitres solares, os pitres de Vênus, os pitres lunares. Tudo isso aí foi um processo incrível, né? Que resultou no que nós somos homens, nos homens que nós somos hoje, que tem uma natureza complexa, né? Nós temos uma parte que foi preparada na cadeia anterior, uma parte que veio de Vênus, uma parte que veio lá de cima dos planos superiores. É o que nós somos hoje, um ser complexo, que é ao mesmo tempo divino e material. E nós estamos agora nesse processo evolutivo, em que a nossa consciência está cada vez mais superando esse apego ao lado material da existência e está cada vez se aproximando mais do espírito, ou seja, nós estamos preparando os nossos veículos, a nossa mente, que é a intermediária, está trabalhando para que os nossos veículos cada vez se purifiquem mais e que a consciência superior possa se comunicar com a nossa mente e, dessa forma, governar
os princípios materiais, os corpos, né, inferiores, o quaternário inferior. Então, você vê que coisa bonita. A evolução é isso. É uma consciência que vai se aproximando mais da sua natureza divina, descobrindo quem realmente é e, com isso, permitindo que haja uma regeneração da matéria, do aspecto forma, para que essa forma possa ser um veículo adequado para o nosso espírito. Então, vamos trabalhar facilitando esse trabalho, nos conectando com o divino, nos oferecendo como canais do divino conscientemente, que a nossa mente possa se conectar com o divino e trazer para os nossos corpos, para o nosso quaternário inferior, essa divindade, para que o, os nossos corpos possam ser veículos divinos, possam se tornar um tabernáculo do divino aqui na Terra. Essa é a grande missão do processo evolutivo, que o divino possa habitar, regenerar, transformar e divinizar esse veículo humano. E aí, com isso, nós vamos chegar àquela transcendência, né, que na Bíblia tem a ver com esse momento do juízo final, em que nosso aspecto material vai estar tão sutil que ele vai poder ascender para os níveis divinos. Nós vamos nos tornar realmente um ser divino na sua integralidade.